Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Painelcast, o podcast da AEARP. Eu sou o engenheiro agrônomo Bruno Porata. E eu sou a Mirelle Dino, arquiteta e urbanista. E nossos convidados hoje são os colegas de profissão, a Marina Castanheira e o Isaac Amir, que são arquitetos e trabalham com uma linha muito interessante, a arquitetura sustentável. Sejam bem-vindos ao Painelcast. Imagina, gente. Obrigada. A gente que agradece. Aí o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de construção sustentáveis. Certificadas, e temos no país menos de 1% de profissionais qualificados para trabalhar com edifícios sustentáveis. Pergunta: o que são edifícios doentes? Olha, essa é uma pergunta muito bacana. É o seguinte, existe uma síndrome do edifício enfermo, foi detectada nos anos 80 pela OMS. Por quê? Aconteceu uma conferência em Chicago de médicos, onde nessa conferência, nos anos 80, na verdade antes dos anos 80, aconteceu uma infecção por conta do duto de ar-condicionado, a má manutenção, e proliferou uma bactéria que chama Legionella. Essa bactéria entrou nos dutos pulmonares das pessoas, chegou a matar mais de 100 pessoas. Caramba. Então, a OMS começou a perceber que isso virou quase que uma epidemia, porque não foi só nesse edifício, e isso virou, legislação. O Brasil é o primeiro país da América Latina, né? Isso. A ter uma lei específica para limpeza de ar-condicionado em lugares coletivos, públicos. Então, se você for no shopping hoje, você pode, por lei, falar quando que foi a última vez que vocês fizeram manutenção no ar-condicionado aqui. E isso significa que a gente está falando de saúde. Uhum. Inclusive, teve um ministro nosso que chegou a falecer, né, em 2000 e... Não lembro. Ai, gente, eu também não. Não vim preparada para essa pergunta. Mas teve um ministro nosso, eu não lembro o nome dele. Pesquisem, gente. Vai no Google sempre. O Que Mário Covas também teve problema com isso. ele morreu por conta da legionela. E por isso o Brasil fez essa lei rigorosíssima também. Ele pegou isso dentro da Câmara Municipal, da Câmara Federal. Então, assim, é algo muito sério. E daí vem a questão do edifício doente. E quando a gente expande isso para a arquitetura sustentável, a gente não está falando só de qualidade interna do ar. Aí a gente vai ampliar. A gente vai trazer a qualidade acústica, térmica, qualidade em relação à neuroarquitetura. A gente vai falar de bem-estar também. A gente não fala só de saúde, né? Bem-estar também é saúde. A gente chegar em casa com vontade de chegar em casa é diferente de chegar em casa e falar: ai, minha casa é meio ruim. Sim, é verdade. Eu acho que o Covid trouxe isso muito em evidência, que o pessoal teve que ficar em casa, né? Então, provavelmente gerou outras doenças e outros problemas em ambientes não bem planejados para essa constância. Eu acredito que o Covid ele mudou muito mesmo, né? Mas falando sobre arquitetura sustentável, vamos voltar um pouco lá no beabá mesmo, né? O que seria essa arquitetura sustentável? Bom, a arquitetura sustentável, ela vem desse conceito de desenvolvimento sustentável, onde a gente tem que usar os recursos que a gente tem hoje, né? Conquistar aquilo que a gente quer conquistar economicamente falando e todo o avanço tecnológico que tem que acontecer, mas a gente tem que pensar que as futuras gerações têm que ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje, né? Então, a gente não pode consumir todos os recursos naturais e depois não deixar nada para as futuras gerações. Sim. Então, esse desenvolvimento sustentável, ele parte desse princípio, aonde o próprio capitalismo começou a pensar: pera lá, eu preciso, né, ter uma reserva aqui das coisas para que eu sempre tenha isso, né, para que a economia sempre ande. Então, a gente tem isso dentro da arquitetura, em todas as áreas, né, em todos os campos, a gente vai ter essa questão de sustentabilidade, mas na arquitetura ela vem muito presente, porque a arquitetura é tudo que a gente tem, né? O ser humano passa quanto tempo o período dele dentro de um ambiente construído? Mais de 90%, tem gente que até mais, né? Eu acho que um pouco mais, eu passo em casa... Você não é a maior referência. É um tatu, na verdade, não sou Não. referência.
Mas é uma pesquisa que a gente já tem, né? A própria OMS também levanta esse dado que 90% 90% do tempo de toda a população mundial é dentro de um edifício. Então, você pode não estar na sua casa, mas você saiu de casa, entrou na estação de metrô, né? Ou então no terminal, e aí depois, ou dentro do seu carro, por exemplo, aí depois você foi para o seu trabalho, depois você foi para a escola, academia, padaria, shopping. Ou seja, quanto tempo você passa em contato com o meio externo? Na praça, né? No clube, olhando o céu. Né? E aí, se você for parar para ver, você até vai falar assim, nossa, talvez eu também passo mais de 90% do meu tempo dentro de uma área edificada, né? E tem uma frase que é muito legal, que eu não vou me recordar quem foi que disse, mas é assim, a gente molda a arquitetura e depois a arquitetura nos molda, né? Então, o papel do arquiteto, do engenheiro, na hora de estar criando esses edifícios, é extremamente importante. Então, trazer sustentabilidade para as cidades, né? Que é nas cidades que a gente tem a maior concentração de população no mundo, né? Então, trazendo esse olhar de sustentabilidade para as cidades, dentro da casa das pessoas, onde ela trabalha, no metrô, na academia, no shopping, isso vai estar interferindo diretamente na qualidade de vida dessas pessoas e nos recursos que essas edificações também consomem. Então, na arquitetura, sustentabilidade é você pensar num projeto que vai ter um viés positivo para a economia, para o social e para o meio ambiente. Então, isso é uma arquitetura sustentável. Ela vai pensar nesse tripé e ela vai ser desenvolvida dentro desse tripé, dessas regrinhas aí que a gente começa a pensar antes de projetar. Uma curiosidade. Nisso inclui também você fazer com que a pessoa se sinta bem, que foi o que você falou, chegar em casa e querer estar em casa. Então, seria construir todos esses ambientes de uma forma agradável que o faça querer estar nele. Isso, um bem-estar que a gente chama. Então, posso jogar uma coisa triste em tudo isso? Pode. Por favor. Vai sair de 90% para 100% só em edificações, porque se você não vai querer sair de lá, o que vai me fazer ir para a praça? Exato, mas Alguém está pensando nesse contraponto? Mas aí que é muito interessante, que quando eu penso numa arquitetura sustentável, eu tenho que pensar, por exemplo, em coisas bem pontuais, como aonde é essa edificação, né? Porque quando eu vou falar, eu quero fazer um empreendimento sustentável, primeira coisa. Então, vamos achar uma área para esse empreendimento sustentável? Onde é essa área? Tem padaria lá perto? Porque eu tenho que, na verdade, inserir essa arquitetura convidando esse usuário, esse morador, a caminhar pelo bairro, a pensar no urbanismo ali, mesmo que de forma pontual, eu estou criando um empreendimento. É uma torre de apartamentos, vamos imaginar. Então, eu vou pensar num lugar, num lote, né, para construir essa torre, que tenha um parque perto, que tenha uma padaria, que tenha uma farmácia, né? Que ele tenha o mínimo de um planejamento. Sim. E pensar nessa calçada, pensar no andar da pessoa, né? Ela sair, ela ir a pé, não ficar andando de carro, não chamando Uber, nada disso. Para que ela possa vivenciar a cidade. A arquitetura sustentável, ela faz esse convite para a pessoa, né? Vivenciar a cidade. Ela vai pensar até no paisagismo, por exemplo. A arquitetura sustentável, ela vai, por exemplo, uma das premissas de um projeto sustentável é o paisagismo tem que estar pelo menos, assim, bem baixo, 60% das espécies que a gente tem que escolher tem que ser nativa. Isso para ser ruim. Isso para ser o mínimo, né? Para ser ruim. Porque a gente tem, por exemplo, a certificação GBC Casa e Condomínio, que um dos critérios, um dos créditos dela é justamente o paisagismo. E aí ela coloca como uma pontuação para você adquirir, você pensar num paisagismo que tenha pelo menos 60% de espécies nativas. Que legal. Aí você vai você vai ainda fomentar o quê? A proliferação, como a gente estava comentando aqui antes sobre as árvores que o passarinho pega uma semente e leva embora, a ficus não é uma árvore nativa brasileira. Né? Poderia ter sido, isso que aconteceu com essa árvore poderia ter sido uma outra árvore, poderia ter sido, por exemplo, um ipê amarelo, que é da nossa região. Então poderia ter passarinhos proliferando ipê amarelo por aí, entendeu? E não espécies invasoras. Só um adendo aqui, que a produção é muito eficiente. O ministro, que eu esqueci o nome, ele se chama Sérgio Mota. E ele faleceu em 1998 aqui no Brasil. Isso. Tá? Só para a audiência ficar... Informada. Isso aí.
Bom, eu acho muito interessante, até mesmo toda essa mudança que a gente teve, né, por conta do Covid, porque eu acho que as pessoas, elas voltaram mais os olhares realmente para isso, né, para estar em parques, em praças, em lugares mais abertos, em meio à natureza, né, e até mesmo dentro de casa, porque a gente passou por toda essa transformação, né? Porque não saía mais de casa para trabalhar, então o trabalho foi para casa. E aí a gente começa a se deparar com aquele ambiente e ver que precisa melhorar, né? A gente precisa melhorar essa qualidade do morar. E poder trazer esse contexto, eu acho que melhorou bastante o morar para todo mundo, né? Inclusive, desculpa, inclusive a GBC Life, que é essa certificação de saúde e bem-estar, ela nasceu por conta do Covid. Porque percebeu que as pessoas moram em lugares ruins, não saudáveis. E muita dificuldade de morar, trabalhar, lazer, se exercitar e ir para comer, e, enfim, fazer tudo dentro de casa. E isso está errado. A gente sempre brinca que, assim, se você tem que ligar o ar-condicionado o tempo todo e passa calor, sua casa foi projetada errada. Porque a residência não é para brigar com o clima. A gente tem que ir a favor do clima. Se a gente acha que a gente brigando com o clima a gente vai vencer, eu tenho uma notícia triste para te dar. O clima sempre vence. Então, projetar com sustentabilidade também é esse olhar no entorno, na localização. Toda vez que a gente fala, por exemplo, a gente dá alguma palestra, a gente sempre brinca assim, qual zona bioclimática está Ribeirão Preto? A gente gosta de perguntar isso para os profissionais, inclusive. Porque dentro das normas, as normativas, né? Se eu não me engano, 15.525. 575. A gente tem uma normativa de projetar. Então, a gente tem, por exemplo, porcentagem de abertura de janela, qual que é a melhor forma, qual que é a melhor cor. Em Ribeirão Preto, que é a zona 4, a gente não pode usar cores cinzas escuras em fachadas. Marrom, isso está fora da norma. As fiadas externas precisam ser duplas. Quem faz? Quem faz. Então, quando a gente fala de arquitetura sustentável, a gente está falando de minimamente seguir a norma. Perfeito. Basicamente isso. Olha, achei interessante você comentar. Não sei, eu sou agrônomo, relembrando, tá? Então eu posso falar bastante asneira, vocês me perdoem se isso acontecer. Um dos primeiros projetos sustentáveis que eu tive contato, que eu acho que, por isso falando, pode ser um erro não ser, foi o Shopping Cidade Jardim em São Paulo. Que ele não tinha ar-condicionado, lançamento de ventiladores, toda a parte de arborização. Aí me vem a questão, hoje, o mercado que vocês visam para fazer uma arquitetura sustentável seria quem? Nossa! Vou te falar uma coisa. A gente teve uma expansão de clientes de vários e determinados segmentos. Então, a gente atende desde pessoa física que quer uma casa sustentável e pesquisou arquitetos. Não, começa desde uma reforma de apartamento. Desde uma simples reforma de apartamento, mas o mais interessante é que todos os nossos clientes, eles já chegam informados, eles já chegam pesquisando, eles querem arquitetura sustentável. E eles chegam questionando e até testando se a gente sabe ou não, porque eles já testaram outros profissionais. Isso é básico. Então, a gente tem no nosso escritório hoje, desde uma simples reforma, construção, a gente dá consultoria para arquitetos, a gente dá consultoria para empresas, como, por exemplo, a última consultoria que a gente prestou recentemente foi para a galera que fez o projeto do Museu Imperial do Rio de Janeiro, que é na Casa Gueia, e a gente fez uma consultoria em sustentabilidade para toda a equipe, não fomos os arquitetos. Tá? Mas a gente deu consultoria para os arquitetos, para o paisagismo, museologia, para patrimônio, para, enfim, para restauro. E aí, o que aconteceu, o que está acontecendo bastante, é que já temos a segunda construtora e incorporadora que demitiu funcionários e contratou a gente. Uma do sul do país, que não estava achando profissionais qualificados, porque existe isso também. A questão da sustentabilidade ela é economicamente viável. Cada vez mais as empresas estão olhando para profissionais realmente qualificados. Quando a gente fala realmente qualificados, a gente está falando de profissionais que você consegue certificar,
Você vai mitigar carbono? Então, profissionais que entendem o que estão falando, tá? Que Vai entrega ter o resultado, né? que entrega resultado. Porque empresa, gente, é resultado, tá? É isso. E aí a gente já está com uma incorporadora agora que chegou até a gente, quer construir casas sustentáveis e certificadas. E Não o só que casas, que é os empreendimentos, edifícios e um planejamento urbano a gente mais sustentável. eles contrataram a gente Aí para sim, fazer o aí traçado falando um negócio urbano. bem- Então assim, Legal. é A porque gente é tá muita saindo do falta lote, também, né? Percebe? A gente tá Sim, aí eu acho que faz muito mais sentido. Quando Aí você vê o começa a urbanismo, fazer- toda a parte ao entorno. Exato. Exato. Aí o impacto começa a ser muito maior, né? E uma questão que a gente está percebendo é que é o seguinte: cada vez mais vem surgindo essas demandas de pessoas que estão sedentas por esses profissionais, e já tem um estudo que em 2027 a gente vai ter um gap de profissionais qualificados. As empresas vão pagar por isso, vão pagar muito mais por Por isso, causa do gap. mas não vai ter. Vocês já perceberam, mas o mercado atual ele está desesperado por profissionais ESG, que são especialistas em ESG, porque as empresas querem um profissional dentro da empresa que trabalhe esse viés sustentável dentro da empresa. Porque toda a questão de financiamento, de valorização da empresa, do negócio, nos próximos 25 anos, segundo a Exame, a gente vai ter assim um foco muito grande nessa área de sustentabilidade e meio ambiente. E isso, assim, é um movimento internacional, né? Então, as COPs não estão acontecendo à toa, né? Então, todo esse movimento que está acontecendo no mundo inteiro, ela está afetando, assim, claro, as esferas maiores primeiro, os governamentais, né? Os governos e tudo mais, as empresas grandes. Mas isso vem descendo, né? Vai descendo até chegar na base. E é muito engraçado porque, como a Marina comentou, a gente vê isso lá em cima, tipo assim, presidentes falando, nações inteiras se movendo sobre isso. E do outro lado, tem cliente que fala assim, olha, eu acabei de comprar um apartamento de 60 metros quadrados e eu queria um projeto sustentável. Tem como? Entende que, na verdade, as pontas estão se juntando, né? Então, isso está permeando o mercado de uma forma muito boa. Porque as pessoas estão entendendo que sem sustentabilidade, que a gente até brinca, gente, sem sustentabilidade, não vai ter o amanhã. Não tem. Não tem, sabe? Não tem. Você não vai ter o seu carro, você não vai ter seu apartamento, não tem viagem de fim de semana com a família. Não tem nada disso. O ser humano, ele é adaptável, né? Você não conversa mais no telefone como se conversava há 50 anos atrás. Então, por que ainda se constrói? Né? A nossa arquitetura é a arquitetura que é o seguinte, o cliente vai sair do On Arquitetos com uma casa que foi projetada como se fosse um avião. Por quê? Porque a gente tem tecnologia para isso. Então, ela vai ser simulada. Quando a gente fala sobre, por exemplo, mitigar carbono, como que a gente faz para mitigar carbono em projeto? Né? É a dúvida, todo mundo fala, é só especificar então materiais, mas como que eu mensuro isso? Porque é o que eu te falei. Uma coisa é você falar, outra coisa é você comprovar, através de dados. E é isso que é o interessante da arquitetura sustentável. Eu e o Isaac, a gente aceitou um desafio que chama Desafio 2030, de um escritório de arquitetura americano que chama Arquitetura 2030, que ele desafiou todo mundo, assim, quem que é escritório, instituições, empresas, e falou assim, olha, eu desafio vocês a ir mitigando carbono em projeto até zerar em 2030. Beleza? Todo mundo aceitou. Falou, que lindo, maravilhoso. É um desafio, todo mundo gosta de desafio, né? A gente aceitou também. A gente foi atrás para saber como que faz isso. A gente já sabia. Aí, de repente, veio o AIA, que é o Instituto Americano de Arquitetura, e falou assim, peraí, então já que está todo mundo aceitando, deixa eu fazer aqui o compromisso. E aí ele criou o Compromisso 2030, que é uma plataforma digital, onde você vai não só assinar uma carta compromisso, fazer o seu PAS, que é um plano de ação sustentável de sustentabilidade da sua empresa. Você vai assinar essa carta compromisso e você não vai fazer só isso. Você vai ter o seu espaço dentro desse site, né, que você vai ter o seu login e tal, e você vai subir para esse site todos os seus projetos com os dados de mitigação de carbono.
Como que a gente faz isso? Através de simulação de eficiência energética. A gente consegue simular a casa para ela ter a maior eficiência possível, sem precisar, conforto térmico, acústico, etc., sem precisar gerar energia. A geração de energia, a gente fala das placas fotovoltaicas, ela é a cereja do bolo. Aí você zera mesmo a energia, o carbono, etc. Mas para isso a gente precisa ter um design eficiente. Porque aí a gente vai usar essas placas fotovoltaicas com inteligência, né? E com maior eficiência, de fato. E aí isso se faz com simulação computacional. E falando de arquitetura, descarbonizar a arquitetura, primeiro começa em projeto. Então, o projeto ele vai conseguir atingir 2 tipos de carbono que a gente fala. Existe o carbono incorporado, né? Esse microfone que está aqui na minha frente, ele tem um carbono incorporado. Desde a manufatura do produto, da matéria-prima que passou pela indústria, até chegar aqui o transporte, né? Que entregou e instalou aqui, ele foi emitindo um carbono. Então, ele tem um carbono incorporado nele, um valor X. Só que assim, ele está ligado, ele está funcionando e a gente está agora usando. Então, ele tem o carbono, que é o carbono de operação dele, que ele está sendo usado. Então, uma lâmpada, ela tem um carbono incorporado, que é aquele que fez ela ser a lâmpada, e depois que você ligou e acendeu essa lâmpada, ela continuou consumindo energia que se alimenta, né? E vai gerando carbono. Então, ali tem o carbono da... Uso e manutenção. Da operação dela. Uso e operação. Então, a arquitetura ela é exatamente isso. Quando eu estou projetando, eu como arquiteto tenho o poder de definir quais são os materiais. Eu como arquiteto tenho o poder de chegar para o meu cliente e falar assim, vamos fazer de wood frame? Vamos fazer de concreto? Vamos fazer de tijolo? Eu posso conduzir o meu cliente no melhor caminho possível. Entende? Então, isso está na mão do arquiteto, né? Então, isso daí, quando eu já estou projetando e especificando esses materiais, eu já estou falando de carbono incorporado, eu já estou fazendo uma continha para diminuir esse carbono incorporado. E aí, na hora que chega na construção, eu também já estou diminuindo o carbono incorporado lá. E aí, como eu já projetei, já simulei esse projeto, eu já sei quanto de energia vai gastar e vai usar nesse prédio, eu já sei que eu consegui mitigar bastante carbono em projeto também, entendeu? Não preciso construir para testar. Uma coisa que a gente sempre brinca é assim, você entraria num avião sem ser testado? Não. Você acha que uma empresa de avião, ela vai construir um avião e falar assim, liga, vamos ver se vai parar lá no ar? A gente tem tecnologia hoje para sair da atmosfera, não é verdade? Levar o homem para fora da atmosfera. Qual é o cano que leva a água até lá? Qual é o cano que tá... Qual que é a tomada que a gente conecta nessa espaçonave para mandar um conduíte gigante? Não tem isso. Porque a gente já tem tecnologia para fazer tudo isso. Por que as nossas casas não são naves espaciais? E não tô falando de coisas assim, Avatar, sabe? Super fantástico. Eu tô falando de coisas muito palpáveis. Sim. Então, a gente consegue hoje, tem vários softwares, até gratuitos, que a gente pode trabalhar e tentar fazer uma simulação. Tem o Energy Plus, que é um software de simulação de eficiência energética e que é gratuito. Exato. Que foi desenvolvido pelos Estados Unidos para poder mitigar a energia. Então, se a gente já tem isso você faz o download assim. Por que as casas não... Por que o cliente sai com a chave na mão da casa e ele vai ter que descobrir quanto de energia ele vai ter que pagar? A gente não tem tecnologia para isso? Tecnologia a gente tem. A gente não usa, né? E não usa por quê? Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante, né? Igual a Mar comentou no começo. A gente passa por toda uma evolução. Por que o setor da construção não evolui, né? E a gente continua com as construções convencionais. E eu, como profissional que já atuei bastante também em canteiros de obras, é uma briga eterna, né? Porque, assim, se você chega com um projeto para um prestador de serviço, um pedreiro, um mestre de obras e fala, é uma tecnologia nova, a primeira coisa que ele vai falar, nossa, isso não presta, não funciona, sua casa vai cair. Pronto. Na hora que ele fala que a casa vai cair, o cliente já anda uns 3 passos para trás, né? Mas eu acho isso muito interessante mesmo, porque a gente precisa
que esse setor ele evolua, né? Para que a gente consiga ver cada vez mais essas tecnologias, né? Uhum. Eu acho assim, ó, não, é longe de mim desmerecer o pedreiro na construção. Claro, a gente depende muito deles, não é isso que eu quero, não é isso onde eu quero chegar. Mas a gente precisa aprender que as coisas têm etapa. Então, é trazer o cliente para falar assim, olha, o pedreiro ele vai entrar na hora que ele tiver que entrar. Uhum. O arquiteto, ele entra primeiro, depois entra o engenheiro, e aí se precisar um engenheiro hidráulico, todos os outros especialistas nisso. E por último, quando o projeto estiver todo amarrado, aí entra quem vai construir. Sim. E a questão da própria especialização da mão de obra, né? Se interessar também por isso, por esse assunto e querer aprender e falar, poxa, nossa, que legal, que interessante, vamos atuar nesse segmento. Eu acho que isso que eu sinto muita falta no setor da construção, né? Uhum. Eu tenho sentido nos últimos anos que vários profissionais, né, que são mão de obra, estão assim querendo se especializar para buscar um diferencial no mercado. E aí eles estão visando o wood frame, steel frame, sabe? Tentar realmente entrar nessa arquitetura industrializada, Sim. sabe? E aí você não é qualquer um que entra numa arquitetura industrializada, numa construção seca. Você tem que ter, no mínimo, um curso, né? Testar, a coisa é muito... Não tem como corrigir na massa depois, sabe? A parede torta. Exatamente. Ela simplesmente não fecha. Mas eu acho que isso ainda é uma briga. Tem um caminho ainda muito comprido nessa briga, né? Eu busco dizer que é o seguinte, a evolução ela é inevitável. Sim, com certeza. Essa galera que não quiser evoluir é igual o arquiteto. É igual a qualquer tipo de profissional, gente. Ah, mas a minha empresa é super estruturada, eu sempre fiz assim, a Kodak também era. Então, assim, a gente tem que inovar, se renovar o tempo todo, ainda mais hoje em dia com tecnologia. A mão de obra não é diferente. A gente tem a sorte de trabalhar com mão de obra qualificada porque a gente só propõe que as pessoas construam com wood frame ou steel frame. Uhum. E a gente tem parceiros que atuam não só por serem especialistas nessas áreas, mas que atuam para propagar esse ensino de como que se faz essa construção. Então, tem parceiros que criam escolas de wood frame, que vão literalmente pegar na mão desse profissional e falar, ó, vem aqui que eu vou te dar uma outra alternativa, até para você ser melhor remunerado. Gente, conhecimento é tudo. Exato. Né? Quem que não quer ter dignidade no trabalho? Quem que não quer trabalhar com segurança, usando, né, uma técnica que ele vai chegar em casa e não vai correr o risco de, sei lá, sofrer um acidente muito grave? Né? Então, assim, quando a gente fala de qualificar o profissional, é também trazer essa segurança para ele e essa melhor remuneração para ele também. Então, gente, não tem como isso ser ruim. Uhum. E a evolução, ela chegou para todo mundo. Quem chegar primeiro, bebe água limpa. A gente só precisa, aqui no Brasil principalmente, estourar essa bolha da historinha dos 3 porquinhos, que parece que aqui fez a festa, né? Com a cabeça do brasileiro. Exatamente. Então, se a casa não for de concreto, não for de tijolo, ela vai cair, igual você mencionou. Isso daí eu já escutei várias vezes. A gente escuta, né? Gente. E eu acho assim, desesperador, porque você tá ali propondo algo inovador. Sim. Com norma técnica, usado no mundo inteiro. Muito mais rápida, muito mais limpa. Então, você não vai ter desperdício de material, né? Sim. Que é o que mais tem. Eu acho que uma das coisas que mais gera discussão em obra é o tal do desperdício. E ainda não é tão aceito, né? Sim. Mas falta profissionais que de fato briguem por isso. Porque assim, a gente teve cliente já que falou assim, mas e se eu fizer de tijolo? Não vai ser sustentável? Eu falei assim, olha, não é isso que vai determinar se é sustentável ou não. Ela vai ser um pouco menos por causa disso e daquilo, mas a questão é, pela nossa mão de obra que a gente tem, pelo método do sistema construtivo de alvenaria tradicional, toda caçamba que entrar aqui está levando 25% da sua casa. É muita coisa. Porque todo mundo que mexe com obra sabe que a cada 2 casas que você constrói, metade tá indo embora de uma outra possível casa que você poderia estar construindo. Porque quebra-se muita coisa, principalmente tijolo. Concreto, quantos de nós já não chegou numa obra e viu o concreto indo embora com a mangueira ligada e aquela água
né, fazendo aquela mancha cinza Aham. no asfalto, não é verdade? Desesperador. Desesperador. Ou então choveu, molhou, estragou todo o saco de cimento. Saco Nossa, que gente. empedra, porque comprou antes e depois Isso, aí empedrou. vou aproveitar a promoção, Exato. vou comprar uns 50 sacos de cimento. Aí chega lá, choveu, molhou tudo, acabou tudo, né? Barato sai caro. O barato sai caro. O seu dinheiro Muito foi pra caro. onde? Pra caçamba. Isso é entulho. E aí isso é resíduo. Piso, que também tem todo o processo de produção, chega na obra, tá quebrado, ou quebra na hora de manusear. Sim. Então, se a gente tem dentro do projeto, como arquiteto, minimizar tudo isso, esses impactos, a gente tem que começar a realmente mostrar isso para o cliente, sabe? Falar, olha, eu sinceramente acho que as pessoas os arquitetos não estão propondo outro tipo de construção porque desconhece. Desconhece. Assim, a gente está nessa área da sustentabilidade há 10 anos. E, tipo assim, às vezes a gente se espanta porque a gente conversa com os profissionais e, igual a Marina falou assim, quem é que conhece qual é a zona bioclimática de Ribeirão Preto? Sabe? E a galera não sabe. E aí você fica assim, nossa, como que vai começar um projeto pensando na questão térmica? Não vamos esquece todo o resto, porque sustentabilidade é muito denso, né? É uma pizza com muitas fatias. Mas vamos focar só no conforto térmico. Como que você começa a querer promover conforto térmico para edificação sem levar em consideração a zona bioclimática? Sim. Não tem nem como você especificar qual é o melhor material. Porque um material que vai para uma zona bioclimática 8, que é uma zona bioclimática super úmida, é muito diferente de uma que vai para 4, que aqui é quente e seco. Sim. Perguntinhas. Vou tentar fazer 2 ou 3 rapidinho, tá? Primeiro, quando vocês falaram até 2030, zerar carbono. Mas, como você mesmo disse, você já tem um carbono embutido no material que você está usando. Mesmo que seja wood frame, o que quer que seja, ele já vai ter um carbono embutido. Então, você está achando uma forma de operação. De captação de carbono para reduzir isso para zero. E isso inclui na construção ou pós, durante o uso da casa, do apartamento, do pós. imóvel? No pós. Principalmente no pós. Tá. E aí, para um profissional hoje, para um arquiteto que esteja querendo atuar nesse mercado, o que ele tem, além de começar a conhecer que zona climática ele se encontra, o que ele tem que se preocupar em correr atrás de informação, o que estudar, como se capacitar para fazer isso de uma forma louvável? Olha, é o seguinte. A gente estuda isso há 10 anos. Eu não vou falar isso para colocar um balde de água fria, não. Eu vou dar o problema e vou dar a solução também. Eu e o Isaac, a gente estuda isso há 10 anos. E eu brinco sempre que se a gente tivesse o poder de parar o mundo e só a gente estudar, e a gente parou todo mundo, vocês estão congelados. E só tá eu e o Isaac estudando. E a gente vai fazer isso por 10 anos. Só o material que já foi feito sobre sustentabilidade. Seguido, a gente vai estudar 10 anos seguidos, a gente vai estar atrasado. Então, eu vou dar uma notícia. Quem quiser começar a estudar agora, nossa, estuda muito e começa o mais rápido possível. Eu falo muito isso para estudante. Estudante que já quiser sair e focar nessa área, que gostar dessa área, vai ser perfeito. Nossa, você vai nadar num rio lindo, porque você é estudante, você está começando agora, vai de braçada, pega seu tempo e estuda, se especializa, corre atrás, se certifica. Arquiteto que já está há mais tempo no mercado, isso eu falo por nós também. A gente se vê numa etapa da nossa vida que tempo é muito importante. A gente tem vida também, né? Então a gente já corre com um monte de coisa, a gente já é especialista nesse assunto e a gente já vê que tem muita coisa para estudar. Imagina um arquiteto que também está nessa correria, porque é especialista em outras áreas, vai se disponibilizar a fazer uma faculdade de novo para ficar atrasado? Então o que eu penso é o seguinte, o que a gente pensa é... Sabe, eu não sei se vocês conhecem um arquiteto, ele é dessa geração mais antiga, mais ou menos relevante no Brasil, chama Márcio Kogan. Bem, não sei se vocês conhecem, mas é bem fraquinho. Márcio Kogan simplesmente é um dos arquitetos que eu mais admiro na face da Terra. E ele é dessa geração mais antiga, só que é um cara super visionário, que falou assim... Se eu não colocar alguém no meu escritório que é especialista nesse assunto, se os meus projetos, porque ele faz muito projeto para fora do país, se os meus projetos não saírem certificados, eu vou ficar para trás. O cara ficou com medo de ficar para trás. O cara
Vocês estão entendendo? Márcio O cara que tá Kogan lá na frente ficou com medo de ficar para trás. O que ele fez? Ele pegou um cara, um arquiteto no escritório dele e falou assim, você vai ser lead, você vai certificar, você vai ficar só por conta disso. Eu não tenho tempo para isso. Inclusive, uma das casas que ele projetou foi piloto para criar a certificação GBC Casa. É a Simplesmente Caçaiaba? Caçaiaba, uma coisa assim. Enfim, aí o que a gente fala? Gente, eu sou arquiteta, eu não sou engenheira. Eu não pego o engenheiro para fazer um estudo de... Estrutural? Estrutural? Nossa, esqueci essa. Nosso projeto estrutural. Projeto estrutural? Não tem complementar de estrutural? Hidráulica, elétrica... Luminotécnico. O luminotécnico, paisagismo. Então, assim, o que eu penso? Arquiteto que quer colocar isso dentro do seu escritório e não tem tempo, não tem paciência, não é essa coisa que ele gosta de estudar, junte com profissionais que façam isso. Porque hoje em dia, gente... É rede de relação, é network, tudo é compartilhado, tudo é coletivo. A gente trabalha com não só um escritório diferente, vários escritórios, em vários tipos de projeto. São equipes multidisciplinar. Cada dia vai ser assim. Então, se você é um cara que não quer ficar para trás, começa a se... Bom, quem que faz isso de verdade? Né? Porque o meu nome vai estar junto. Quem que trabalha com seriedade? Vou me juntar a essa galera. Eu vou falar, eu tô com um projeto aqui, quero implementar a sustentabilidade, vamos meio que fazer junto, vocês me dão uma consultoria, vocês entram como complementar? A única diferença é que a gente não vai entrar no final. Então, a gente entra no início. É você entrar bem no início, para definir qual que é o material de construção e tudo mais. Para definir o terreno, se pá. Quanto Entendeu? antes, mais sustentável o projeto vai ser. Quanto antes, melhor. E não que a gente vai interferir no projeto da pessoa, no sentido de... mas aí o ON vai colocar o desenho deles. Não tem nada a ver. Porque a arquitetura sustentável não tem nada a ver com estilo arquitetônico. Isso que é legal. Uma casa pode ser neoclássica, extremamente sustentável. Pode ser brutalista, extremamente sustentável. Pode ser minimalista, extremamente sustentável. Então, o estilo, o desenho do arquiteto, a assinatura do arquiteto não precisa mudar. Entendeu? O que vai mudar é a forma, é o recheio desse bolo. Entendeu? É a forma com que se faz. E a tecnologia implementada naquilo. E quando você coloca a tecnologia implementada naquilo, o cliente dificilmente vai te contestar. Porque uma coisa, é muito, muito louco, né? Porque, assim, a maioria dos arquitetos, ou quando a gente não estava tão antenado à sustentabilidade, quando a gente começou, a gente, às vezes, vamos fazer isso aqui, porque a ventilação cruzada é isso, a ventilação cruzada é aquilo. Aí eles assim, entendi, mas essa janela eu não gostei desse tamanho, vamos mudar. Contra gosto, não se discute. Uma coisa é você chegar para ele e falar assim, bom, você quer mudar? Peraí, vou simular. Aí eu simulo e falo assim, olha, sua conta de energia vai ficar assim, vai aumentar 35%. Em julho, no dia 5, você vai passar frio. Olha aqui, ó, sua temperatura dessa sala de TV que você tá querendo fazer isso, vai diminuir tantos graus. Ou então vai aquecer tantos graus. Olha o seu quarto aqui que você pediu para mudar a orientação da janela. Porque muito de obra tem isso também, né? A obra de alvenaria, o cliente olha lá e fala assim, tira essa janela daqui e põe ali, sabe? Bem assim. Exato. Só que isso muda tudo, completamente tudo. E ele não tem noção, o cliente não tem essa noção. E aí a gente faz a simulação de novo e mostra para ele, essa simples troca de parede, de janela que você quer, vai dificultar a ventilação. E aí você vai sofrer tanto com isso, com aquilo. E aí ele já fala, meu Deus... É ensinar para o cliente. O que a gente faz também, a gente é muito didático. Tanto é que somos professores também, né? Então, a gente tem essa didática com o nosso cliente. Ele chega e ele fala assim, cara, eu não conhecia... Eu achava que eu sabia o que era sustentabilidade. Vocês me ensinaram aqui. E ele nem mexe. Ele fala assim, mestre... Mas eu acho que isso deve acontecer com o quê? 99% dos clientes. Do quê? De ter que ensinar o que é explicar. Todos têm que explicar. Porque eles também não são obrigados... Nem tem que saber. Tem muito cliente, por exemplo, a gente tem clientes que realmente sabem, por ser leigos. A gente tem uns clientes de Furnas que eles assim, tem estudo sobre isso, eles gostam de sustentabilidade, eles vê vídeo, eles adoram. Mas essa questão técnica de software, de simulação, isso aqui...
cabe aos técnicos, né? Claro. Então, assim, por mais que eles saibam como leigos, eles não sabem tanto quanto a gente. E aí, é lógico que eles vão falar, pô, eu não vou me atrever a querer mudar algo porque eu vou tirar toda a eficiência da minha casa, que é algo que eu quero muito. Porque todo mundo quer muito. É conforto, sabe? É dinheiro no seu bolso que Com tá indo certeza. embora. É muita coisa envolvida. É saúde, é bem-estar, é tudo, gente. Isso é arquitetura sustentável. Voltando lá no comecinho, quando vocês comecinho. perguntaram, isso é arquitetura sustentável. Ela impacta o seu social, sua saúde, tudo. Nossa, Agora, incrível. mudando da água pro vinho, a gente falou que ia colocar, a gente vai colocar. Vocês têm uma historinha pra contar pra gente, não tem? De um prêmio, né? Ou Fiquei algo sabendo assim. Não, de algo peraí, gente, extremamente vamos com premiado, calma. mas com um nome bem A gente engraçado. tava, não, vamos contextualizar. Que a gente tava falando sobre quando a gente foca muito em alguma coisa, tem sempre aquela coisinha que sai passar, que você olha e fala, não nossa, como que a gente não viu isso, né? E passou. E tudo bem, né? Acontece. Aí eu lembrei de uma história que a gente, no início do escritório, a gente sempre foi muito para esse lado sustentável, mesmo no início. É uma área que a gente sempre gostou. E início de carreira, você não tem projeto, né? Você tá lá, o que vamos fazer da nossa vida? E a gente sempre gostou de inovação. E a gente gosta de desenhar, a gente gosta de usar papel e tal. A gente olhou pra nossa sala, nosso escritório, e falou, nossa, tá um monte de papel aqui, né? O que a gente vai fazer com tudo isso? E sempre com dó de simplesmente jogar Jogar, fora, a gente sabe? Sempre juntava aquele aquelas peso ambiental, papeladas. sabe? Aí a gente falou, vamos criar alguma coisa, com algum material com isso? Vai, vamos criar. Vai, e as caçamba, né? Antes, no início, a gente trabalhava com... Até reforma, hoje em dia, não tem como não ter caçamba e resíduo, é normal. Sempre tem. Aí, vamos utilizar resíduo de obra, papel, água do ar-condicionado, alguns aditivos e tudo mais. Vamos criar um concreto sustentável. Nossa, que incrível! A gente criou um traço maravilhoso, 80% de papel. Uhul! Vamos criar um objeto com isso aqui, não pode ficar só no concreto, vamos criar um objeto. Aí criou um design lindo, um cubo, onde a gente fez uma luminária, que é um cubo, e que ela pode ficar tanto assim, né? Aí ela tem um recorte no cubo e ela pode ficar assim, é simples, tá? E a gente colocou o nome nessa luminária, e aí eu estava morando no Rio, a gente participou dos Jovens Talentos brasileiros e ganha prêmio, e aí o Isaac fez um poema, porque ele é todo artístico, esse poema ganhou um prêmio, e a gente postou, saiu saiu em e coisas e tudo mais. E aí, uma vez, uma amiga minha... Anos depois! Isso que é mais engraçado. Anos depois. Uma amiga nossa, que eu vou até citar, Juliana Matiasi. Juliana, obrigada. Ela virou e falou assim pra mim... Amiga! É cubão mesmo? Aí, que o nome da luminária é Cubom. Que a gente juntou cubo com arquitetos, e ele falou, Genial. Genial! Gente, como não? Cubom! E eu assim, ué, gente, é Cubom, é. Falei assim, Marina, fala em voz alta. Eu, Cubom! Aí eu mandei pro Isaac, eu falei, Isaac, bom? Aí ele falou assim, ainda bem que não é ruim. Gente, tem coisas. E ela até virou e falou assim, vindo de vocês, até achei que fosse proposital. O que é pior. Mas nem foi. A gente não sabe o que é Não pior foi, dessa né? história. Ter passado por nós isso. Não é? Depois de anos... A gente ficou pensando depois, será que ninguém... Não é possível que ninguém... Não, será devem ter percebido, Aí a não é pessoa deve ter possível. ficado com vergonha ou pensou assim, acho que eu que sou mente poluída, sabe? Eu não vou falar Ou nada eu sou mal, retrógrado, deixa eles são muito inovadores e Tá liberais. lógico, tropicalismo, né? Ai, Essa Carmen galera- Miranda. Semana de 22, eles estão querendo Anitta romper. Malfatti. Ai, como eles são. E a gente E nem... nada disso, né? Nada. A gente super assim, cubo bom. Pronto. Mas é focado. Não tinha como Simples pensar. assim. Ai, que incrível, gente. Então a gente chegou no final do nosso podcast. Ai. Esse é o Painelcast, o podcast da EARP. E você pode nos ouvir no Spotify e no YouTube.
e só ouvir em outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer e o Amazon Music. Os links estão no @iarp e no @painelcast. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito especial poder conversar com vocês e conhecer um pouco mais sobre essa área da arquitetura sustentável. Sejam sempre bem-vindos para vir aqui conversar com a gente. A gente vai voltar. Eu amei estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada, de verdade. Obrigado mesmo. Obrigado pelo tempo, obrigado por todas as histórias engraçadas e pelas sérias. E é isso. Vocês têm alguma consideração final, Isaac? Não? Arquitetos, especializem. Por favor. Por favor. Vamos fazer a cidade sustentável, né? Por favor. Por favor. A gente precisa. Precisamos. Só isso. Muito obrigado. Tem que continuar aqui. Tchau, tchau.